Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu te falei de algumas das ferramentas mais utilizadas para você desenvolver o planejamento estratégico do seu negócio. Lembra-se delas? Falamos da análise SWOT, que é uma análise de externa e interna. Lembra-se disso? Falamos dos 5 forças de Porter, né, que vão determinar como você deve analisar a competitividade entre os concorrentes e como você deve se posicionar no mercado. E falamos também sobre a matriz BCG, que analisa o ciclo de vida do seu produto e do seu segmento de negócio, tá bom? Bom, eu vou me fixar mais na análise SWOT, que eu considero como essencial para o planejamento estratégico. Sem essa análise, você pode incorrer em alguns erros. Então, é muito importante que você realmente faça essa análise SWOT e que analise tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno. Essa ferramenta é uma ferramenta clássica da administração. Então, muito usada pelas grandes empresas. Então, as grandes empresas já estão acostumadas a usar a análise SWOT nos seus planejamentos estratégicos, mas ainda pouco usada nas pequenas empresas e nos profissionais liberais. Mas ela é extremamente útil. Você vai ver que se você fizer essa análise SWOT, você vai ter um outro direcionamento do seu negócio, evitando erros estratégicos que acontecem normalmente com pequenos negócios e quando está iniciando esse empreendimento. Tá? Então, foque nessa questão da análise SWOT, faça ela bem feita, porque eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai gerar estratégias adequadas para o momento que existe no mercado hoje, tá bom? Como é que começa isso? Começa com a análise dos 4 elementos que a gente comentou no vídeo de ontem, tá? Que são a análise interna avaliando os pontos fortes e pontos fracos e na análise externa avaliando oportunidades e ameaças. Hoje a gente vai falar sobre a análise dos pontos fortes. Ao longo da semana eu vou também fazer uma análise dos outros elementos. Então vamos lá. O que são pontos fortes? Aquilo que diferencia o seu produto, o seu serviço, a sua empresa no mercado. Aquilo que você faz melhor que os outros, certo? Aquilo que o mercado reconhece realmente como algo, uma fortaleza no seu negócio, certo? Então, se você conseguir entender e responder a essas 3 questões, você vai encontrar quais seriam esses pontos fortes que você deve dar ênfase, tá certo? Eu vou falar de alguns deles, que você pode utilizar e pode verificar se você se enquadra nesses pontos fortes. Primeiro, marca. Você tem uma marca forte? Então, se você tem uma marca forte, isso pode ser um diferencial para o seu negócio. Tá? A presença em toda a região que você atua. Então, você tem uma boa presença, você está bem colocado, você está bem posicionado em relação aos seus potenciais clientes. Então, isso é uma outra fortaleza sua. Os seus produtos levam inovação, você tem uma imagem inovadora no mercado, então também aí você vai ter uma vantagem competitiva. Você tem uma boa saúde financeira. Então, se você tem uma boa saúde financeira, hoje é fundamental. Você tem, então, um diferencial competitivo. Você utiliza tecnologia de última geração. Você tem, então, uma tecnologia de última geração que gera os seus produtos, seus serviços. Ótimo. Então, isso pode ser um diferencial competitivo. Você tem uma patente de um produto? Isso é fundamental. Se você tem uma patente, você tem um diferencial altamente competitivo. Tá? A localização sua. Se você, por exemplo, tem uma loja, essa sua loja está bem localizada? Se a sua loja está bem localizada, ela pode ter uma vantagem em relação aos seus competidores. Correto? A sua equipe é bem treinada? O seu atendimento é reconhecidamente muito bom pelos seus clientes? Então, se você tem isso como diferencial, isso são pontos fortes. Podem ter inúmeros outros pontos fortes, tá? Mas tem que ser coisas internas, tá? Coisas que você tem controle. Aquilo que você não tem controle não pode ser considerado um ponto forte. Tá? Bom, é importante que você não seja muito otimista nisto. Tá? Tem que ser realista. É importante que você então faça o quê? Uma validação dessa sua lista com outras pessoas. Clientes, parceiros, colaboradores.
Pergunte a ele se realmente isso é considerado um diferencial, um ponto forte do seu negócio. Tá bom? Então, a gente costuma puxar a brasa para o nosso assado, né? É como se fosse um pai falando bem de um filho. E nada mais é do que você falando bem do seu produto, da sua empresa. Tá? Então, tome cuidado, porque a gente geralmente acaba superestimando essas coisas. Muito bem. Eu falei para vocês hoje dos pontos fortes, como você determina os seus pontos fortes. Amanhã eu vou falar dos pontos fracos. Como é que você, então, determina os pontos fracos do seu negócio? Fazendo, então, complementando a análise interna dessa análise SWOT, tá bom? Um grande abraço e até lá.